Olá, estamos entrando na tua casa com a tua permissão com o programa Palavra de Fé. E nós não poderíamos deixar de falar e comentar a respeito da Páscoa. A Páscoa para nós, cristãos, judeus, é um momento muito especial, onde nós comemoramos não só a morte, mas principalmente a ressurreição de Cristo. A Páscoa também ela tem um sentido de liberdade, libertação, e principalmente no sentido judaico, mas também no sentido cristão, onde o Senhor Jesus nos liberta de nós mesmos, da escravidão do pecado, da escravidão do mundo e de tantas outras coisas. Também quero aproveitar para falar, você meu amigo católico, evangélico, espírita ou de outras religiões também, nós estaremos dia 1º de maio, a partir das 14 horas, na gare da estação ferroviária, comemorando, estando juntos para marchar para Jesus, a marcha para Jesus. E essa marcha para Jesus é um momento muito importante e vai ser a primeira marcha de cunho estadual. Nós estamos com a previsão de pelo menos 35 mil pessoas. Você é bem-vindo, venha marchar para Jesus, venha declarar que Jesus é Rei, é Senhor de Santa Maria. Nessa oportunidade nós estamos aqui agora com o nosso amigo, pastor Valme. Pastor Valme. Eu quero cumprimentar a todos os telespectadores que estão conosco nesse momento e desejar a todos que a graça do Senhor, que a paz do Senhor, que as bênçãos do nosso Pai repouse sobre cada vida, sobre cada homem, cada mulher, cada jovem, adolescente, crianças, e também sobre cada família espalhada por essa cidade e quem sabe até pelas demais cidades que estão nos ouvindo. Que Deus nos abençoe. Nessa oportunidade nós queremos falar algo muito importante sobre a questão da família, né? A família é um tema tão importante, mas tão importante, que a família foi uma das primeiras instituições criadas por Deus. E tão importante que o próprio Deus criou a família, constituiu a família. Pastor Valme. Ok, eu quero aproveitar então esse assunto que é um assunto extremamente delicado, extremamente polêmico em algumas situações, em especial nos últimos dias, no momento que nós estamos vivendo, onde muitas teorias estão adentrando nas famílias, tirando aquele sentido verdadeiro e ideal que foi a família criada por Deus nos princípios, nos parâmetros do Senhor. Eu quero aproveitar e compartilhar com você que está aqui conosco o Salmo 127. Vamos ler em conjunto, se você tiver sua Bíblia em casa, pode abrir. Salmo 127. Diz assim a palavra de Deus: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos. Queridos, falando em família, nos levou ou me levou a buscar algumas situações que pudessem nos alertar. Eu tenho aqui comigo as consequências que poderão ser sentidas ou que estarão sendo sentidas ou que estão nesses momentos últimos, estão sendo sentidas pela família e pela sociedade. E esse levantamento feito é um alerta para aquele que vive na expectativa errada. Por exemplo, ser mãe solteira, ser pai solteiro, divorciado, com algumas alternativas que ferem totalmente os princípios para o qual Deus criou para a nossa família. Nós que somos igreja precisamos ser estimulados a manter dentro da nossa casa o padrão bíblico. Temos que manter o padrão bíblico. E nós temos então a estatística da vida familiar.
levantamos o seguinte: o número de adolescentes que se tornam mães solteiras aqui no nosso Brasil e também na cidade de Santa Maria está aumentando de uma forma constrangedora. Também é crescente o número de adolescentes que estão fazendo aborto. Como também, ano a ano, o número de jovens que são portadores de doenças sexualmente transmissíveis está num crescente assustador. Também, entre os adolescentes, os usuários de drogas, de álcool, dados de 2010, diz que 13% dos consumidores de drogas, vejam, irmãos e amigos, 13% dos consumidores de drogas estão entre a idade de 10 e 14 anos. É lógico que muitos acima dessa idade de 14 anos também são usuários, mas o crescente nessa área é muito grande. E a média por país é de 6 adolescentes ao ano que cometem suicídio. O aumento do número de divórcios no Brasil cresceu nesses últimos anos 300%. E também estudos revelaram que entre os adultos, homens que cometem crimes, o maior grupo, olhem, preste atenção no que nós estaremos abordando, é maior no grupo em que tais pessoas foram criadas por mulheres sozinhas, sem a companhia do esposo. É alarmante. Isso serve então para nos mostrar como é importante o papel da família, o papel do marido, o papel da mulher, o papel do pai, do papel da mãe. Ultimamente nós temos visto a dificuldade que os pais têm de criar seus filhos. Há uma necessidade muito grande de o casal saírem ao trabalho em busca do sustento e do conforto para suas famílias. Algo que há muitos anos atrás, ou alguns anos atrás, não era necessário a mãe sair de casa para ajudar o seu esposo em busca de rendimentos que venha completar a sua renda para a manutenção da sua família. Essa situação ocorrendo tirou a mãe de dentro de casa. A mãe foi criada por Deus como ajudadora, como auxiliadora, como apoiadora do seu esposo. O marido foi criado por Deus como cabeça do seu lar. A ele foi dada a incumbência por Deus de trazer os meios, os proventos para a sua casa. E agora, a ausência da mãe tem levado muitas crianças a serem criadas por pessoas que não fazem parte da família, serem criadas pelos meios de comunicação, serem criadas pela internet, pelos joguinhos. E nós vemos então o resultado, o reflexo disso que está acontecendo já nos nossos dias. Temos visto por tudo que está acontecendo hoje no nosso mundo, esse vandalismo todo, sequestro, roubo, assalto, estupro, tudo está acontecendo porque isso tudo é oriundo de famílias desestruturadas. Então nós temos em Deus que colocar todo o nosso coração em busca de conhecimentos para que possamos aprender ou reaprender a educar os nossos filhos. Uma criança que é educada sem o amor do pai, sem o amor da mãe, sem o carinho do pai, sem o carinho da mãe, é uma criança que lá na frente constituirá um lar, também com falta de carinho, com falta de afeto, com falta de amor. O resultado da nossa sociedade é porque a base está se roendo, a base está a cada dia enfraquecendo. E isso tudo é uma estratégia do inimigo que não quer que nós tenhamos dentro do nosso lar a palavra de Deus como regra, como fé, a palavra de Deus como guia. A palavra de Deus, ela se assemelha muito a quando vamos fazer uma compra de um eletrodoméstico. O que nós recebemos? Recebemos um manual de instrução. Aquele manual foi feito pelo fabricante, que tem muito conhecimento daquele produto que ele fabricou. Quando nós nascemos, Deus também, se preocupando com a criação que ele havia feito, deixou para nós um manual. E esse manual, vocês que estão nesse momento conosco, é a Bíblia Sagrada, é esse livro chamado Bíblia Sagrada. Deus conhece todos os princípios, conhece todas as nossas necessidades, por isso ele deixou a Bíblia. E aqueles que estão me ouvindo nesse momento,
que estão conosco neste momento, utilizem esse manual. Busque nesse manual a forma exata que Deus tem preparado para nós, como pais, como mães, como família, para educar os nossos filhos. Cada vez que nós vemos algo acontecendo de errado no mundo, cada vez que algo nos desagrada, nós nos voltamos para a família, porque a família é a base. E ultimamente o que vem acontecendo? Tem movimentos querendo deturpar a família, querendo incutir na mente da sociedade que pai e mãe casados legalmente não tem muita importância. O importante é viverem juntos. Ter filhos sem a responsabilidade de ser criado por um casal também não importa, mas nós sabemos que a criança ela precisa sentir o carinho e o amor do pai, ela precisa sentir e também viver o carinho da mãe. E o que está acontecendo hoje, pelas razões que já falei alguns minutos atrás, é que as nossas crianças estão sendo criadas em ambientes totalmente diferentes daquele para a qual elas foram criadas, uma família estruturada. O pai não tem mais tempo de dar ao filho, a mãe não tem mais tempo de dar ao filho, e muitas vezes até os pais são levados a exigirem da sociedade que oriente os seus filhos, que eduque os seus filhos. Buscam nos colégios a educação dos seus filhos, mas o colégio, ele educa sim, ele prepara a criança para o homem do futuro, para um homem que conheça profundamente e se prepare como profissional. Mas a família, a criação que acontece dentro da família não pode ser substituída por ambiente nenhum. E hoje, infelizmente, quem está criando os nossos filhos é o mundo. E essa não foi a maneira e a forma. Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem e depois criou a mulher. E Ele disse que o homem e a mulher procriassem e que populasse, estendesse sobre a terra a criação. E o que nós estamos vendo hoje, estamos visualizando o que poderá acontecer lá na frente. A Bíblia é veementemente contra o casamento homoafetivo. Não sou eu que estou falando, mas é contra. Então, essa situação poderá lá na frente trazer consequências para o mundo futuro. Filhos criando sem o contato do pai e da mãe, mas criados ou somente por homens ou somente por mulheres. Respeitamos a posição de todas as pessoas, respeitamos, amamos todas as pessoas, mas estamos vendo que esse processo precisa tomar um rumo diferente, porque é um processo muito delicado. E nós gostaríamos que todos nós buscássemos na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, esse manual que Deus nos deixou, qual a forma e a maneira exata de nós criarmos, nós educarmos os nossos filhos e prepará-los para também terem lá na frente um lar estruturado, que possa também criar os seus filhos e colocá-lo na sociedade, também advindo ou oriundo do lar bem estruturado. Pastor Adão, essa é uma situação que hoje está ocorrendo e é uma preocupação muito grande, eu tenho certeza, não somente nossa, mas também do nosso Deus. Com certeza, né? O que nós falamos aqui é algo que não só nós, cristãos, mas também sociólogos, né? Cientistas estão analisando e estão verificando muitas dessas colocações. Uma delas, a família é a base de toda a sociedade. Uma família forte é uma sociedade forte. Uma família forte constitui igrejas e instituições fortes. Talvez você que não conheça também muito a palavra de Deus, fique se perguntando, mas será que o diabo nos odeia tanto? Por que o diabo nos odeia tanto? Muito simples. Imagine só a situação. O diabo, né, e antes não era diabo, ele era Lúcifer, o anjo de luz. Quando estava no céu, ele era um querubim ungido, né, protetor, que estava à frente, junto, né, de Deus, e também ele tinha autoridade. Agora, depois que entrou nele
o pecado, entrou nele aquele orgulho, a soberba de querer ser igual a Deus, ele foi destituído do seu posto. Ele foi jogado e lançado à terra. E ele também sabe que está condenado. Além disso tudo também, o que aconteceu? Toda a criação foi constituída e foi feita apenas pela palavra de Deus. O homem não. O homem é a coroa da criação. Ele foi feito pelas mãos do Senhor. E não foi somente o Pai, mas foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo que fizeram o homem. Ou seja, Deus, Trino, Ele próprio nos fez com as suas mãos. Nós temos a digital de Deus. Em nenhum outro ser Deus colocou a sua imagem e semelhança. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Tudo isso provocou e provoca no diabo muitos ciúmes. Automaticamente ele tem inveja, ciúmes de nós. Por isso que ele nos odeia. A Bíblia Sagrada também diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Então aí nós temos aí o porquê que ele está aí, qual é o propósito do diabo. Ele odeia o homem. Ele quer ver destruído a obra-prima de Deus. E quando Deus fez o homem, depois fez a mulher, constituiu a família, esse também se tornou inimigo mortal da família. Automaticamente o diabo, ele é muito sagaz, muito astuto, ele tenta de todas as formas trazer novos modelos. Mas a Bíblia Sagrada é bem coerente, bem correta, que diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A Bíblia diz, faça o homem, faça a mulher. O que Deus uniu, não separa o homem. Então nós temos e verificamos que Deus fez a família. E essa família de homem, mulher e filhos está no coração de Deus, está no projeto de Deus. Agora nós vamos para um pequeno intervalo e logo voltaremos. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Olá, estamos de volta com o programa Palavra de Fé e nessa oportunidade nós estamos falando sobre família, como um projeto de Deus, como um sonho de Deus. E agora também nós vamos dar continuidade no que estamos falando no bloco anterior. Pastor Valmer. Dando continuidade, nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre o que concerne ao homem, à mulher e aos filhos. Filhos são bênçãos do Senhor. Filhos é privilégio do casal. É a ordenança de Deus. Então é importante que todo homem e toda mulher não fique alheio àquele momento de intimidade. Que homem e mulher tenham sempre cuidado em se oferecerem um ao outro nesse momento, para que não haja nenhuma deturpação com relação ao casamento. Deus deu ao homem uma responsabilidade, deu à mulher outra responsabilidade e também aos filhos. Ao homem, Deus colocou como cabeça do seu lar, como esposo, e lá em Efésios, eu vou ler para os irmãos o que está escrito em Efésios, a carta que o apóstolo Paulo escreveu, no capítulo 5, versículo 25, ele diz assim: maridos, amai as vossas esposas, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. O que significa dizer, o pastor João falou há pouco que o homem casa para viver eternamente. Ele mencionou até que a morte o separe. E essa é a grande verdade. Cada vez que nós olhamos a palavra de Deus, a orientação do Senhor é essa: casar até que a morte separe. Mas para que isso aconteça, é necessário, é importante que haja respeito mútuo, respeito do marido para com a esposa, respeito da esposa para com o marido, respeito do pai para com os filhos, porque não, da mãe para com os filhos e, acima de tudo, respeito dos filhos para com os pais.
A palavra de Deus diz, inclusive é um mandamento, é o primeiro mandamento com promessa. Deus fala: honra teu pai e tua mãe, se referindo às crianças, aos filhos, para que você tenha vida dilatada sobre a terra, ou seja, vida longa sobre a terra. Então é mandamento do Senhor, e Deus, quando colocou os seus mandamentos, o colocou para que nós o obedecêssemos, para que nós o respeitássemos. Então Deus definiu ao homem, à mulher e ao filho uma responsabilidade. A responsabilidade do homem é trazer para dentro de casa o seu sustento, amparar a sua esposa, amparar o seu filho, aconselhar o seu filho, orientar, ensinar o seu filho, mas sempre demonstrando a ele muito amor, muito carinho. A educação, ela tem que ser feita através do amor, conversando, dialogando. O que nós vemos hoje é o homem cansado do seu trabalho, chegando em casa e não tendo tempo para dar aos seus filhos. Aquele tempo que o pai chegava em casa e os filhos esperavam com alegria, está acabando. Conversando com muitos jovens, eu já ouvi dizerem assim: não, eu nem quero que o meu pai chegue em casa, porque chegar em casa ou lá na rua, para mim é a mesma coisa, ele não me dá atenção, ele não fala comigo, eu converso com ele, faço uma pergunta, ele diz que não tem tempo, ele só dedica o seu tempo ao seu trabalho e quando chega em casa fica na frente de um aparelho de TV ou lendo o jornal e não me dá atenção. Me parece que meu pai não me ama, então a gente conversa: não, teu pai te ama, mas na verdade a orientação tem que ser para os pais, porque os pais precisam dedicar tempo ao seu filho. Deus nos deu habilidade, nos deu inteligência e capacitação, e nós temos que entender que temos que dividir o nosso tempo de uma forma que eu possa fazer a minha vida profissional, uma vida profissional de muito vigor, muita dedicação, muito profissionalismo, mas também eu tenho que demonstrar à minha esposa, tenho que dedicar a ela um tempo para poder conversar, dialogar, sentir o que ela está pensando e também demonstrar a ela os meus sentimentos. E da mesma forma para os filhos. E a nossa preocupação maior hoje é com os filhos, porque o filho é a continuidade da sociedade, é a continuação da família, é a continuação da igreja. Então é aos filhos que nós direcionamos mais e por isso nós alertamos aos pais: dê atenção ao seu filho. Tire momentos de lazer, brinque com o seu filho. Nós somos do tempo, viu, pastor Adão? Nós somos do tempo que o pai caminhava de 4 na casa e nós nas costas deles. Hoje não existe mais isso, né? Por quê? Porque o pai não tem mais tempo, porque as atividades sociais, profissionais têm tomado esse tempo. E marido, honre a tua mulher, honre a tua mulher. A tua mulher foi dada por Deus e a palavra diz que o homem torna-se uma só carne com a mulher. Quando você despreza a sua esposa, você não está só machucando a sua esposa, você está se machucando também, porque você é uma só carne. Então tudo aquilo que você faz para ela, que a desagrada, que a deixa triste, que a deixa infeliz, também vai trazer consequência para você. Mulher, você também, por ser uma só carne, tudo aquilo que você faz que não agrada o teu esposo, você também está se machucando, porque você é uma só carne com o seu marido. Lembre daquela promessa que você fez quando estava diante de um sacerdote. O sacerdote faz a pergunta e depois pede que você responda. Naquele momento que você respondeu, você está dizendo para o seu esposo, diante do sacerdote, acima de tudo, diante de Deus, dizendo: eu me comprometo, eu vou cumprir aquilo que estou fazendo, essa promessa que eu estou fazendo, eu vou cumprir até que a morte me separe. E o que nós temos dito, quando chegamos diante do sacerdote, na presença de Deus, é que nós vamos ser fiéis em todos os momentos. Fiéis nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, nos momentos de fartura, no momento de escassez, em todos os momentos. E finaliza a nossa promessa dizendo: até que a morte nos separe. Que possamos ter de Deus essa orientação, possamos ouvir Deus orientando-nos nesse aspecto de sermos fiéis até que a morte nos separe. Você casou porque você amava o seu esposo, você casou porque você amava a sua esposa, e eu não creio que o amor possa esfriar.
com naturalidade. O amor só poderá se esfriar se eu não dedicar a minha atenção, o meu carinho e o meu afeto à minha esposa. Se você, esposa, não dedicar seu amor, o seu afeto, seu carinho ao seu esposo. Vocês são uma só carne. Busque unidade. E uma forma que Deus nos dá de buscarmos unidade é estando junto, orando ao Senhor, meditando na palavra do Senhor, buscando nesse manual que é a Bíblia Sagrada, conhecimento, para que possamos fortalecer cada dia mais o nosso relacionamento, fortalecermos-nos cada dia mais na orientação e no ensinamento aos nossos filhos. Então, mulher, você foi feita por Deus, não para ser superior ao seu marido e muito menos para ser inferior ao seu marido. Você foi criada por Deus para ser auxiliadora. Você foi feito submissa, você está sob a missão do seu marido. Deus não te fez da cabeça do homem para que você dominasse sobre o homem. Deus também não te fez dos pés do homem para que você não fosse pisada. Deus te fez de uma costela. A costela envolve o coração. Você está também sob a missão dada por Deus de envolver o coração do homem. A você Deus deu algo que não deu ao homem. Você recebeu de Deus a maneira e a forma de colocar no mundo mais um ser humano. Essa habilidade Deus deu à mulher, mas também para que esta criança venha ao mundo, Deus dotou o homem de algo que possa ser juntado à sua mulher, para que uma criança viesse ao mundo. Então, mulher, você foi feita para caminhar com o seu esposo, para estar junto com ele em todos os momentos, para orientá-lo, por que não? Porque você tem dado por Deus uma situação totalmente diferente de ver as coisas. Então você é auxiliadora do seu marido, seja em todos os momentos. E aos filhos, eu gostaria de conversar um pouquinho. Na evolução do mundo, os nossos filhos estão vendo os pais como pessoas já superadas, porque foram criados em momentos onde não existia toda essa tecnologia. E isso tem tirado você, filho, tem distanciado você, filho, do seu pai e da sua mãe. Tenha no seu coração o desejo de estar sempre atento aos conselhos do teu pai. Um pai jamais vai aconselhar um filho por algo que não é bom para ele lá na frente. Todo o conselho do pai, embora não seja visto com bons olhos no momento do aconselhamento pelo filho, mas mais tarde o filho vai entender que o pai, tudo aquilo que havia falado a ele, eu fazia porque eu amava, porque ele sempre aconselha para o melhor. Existem, logicamente, algumas exceções, mas são raríssimas. Mas todo pai quer ver o quê? O seu filho tendo um futuro brilhante como profissional, como pai, como esposo e também como um cristão autêntico, para que possa ter uma esposa também cristã, autêntica e verdadeira, que possam juntos criar sua filha nos caminhos e nos princípios do Senhor. Se você não sabe quais são os princípios do Senhor, eu aconselho a abrir a palavra de Deus, que ali você vai encontrar a forma e a maneira correta de conduzir uma família. Eu passo também para o pastor Adão, se tiver mais alguma consideração nesse aspecto, fique à vontade, pastor. A palavra de Deus, diz também que vós, maridos, amai vossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja e por ela morreu. Deus não colocou essa missão da mulher morrer pelo marido, pelo esposo, mas Deus colocou essa missão para nós, homens, morrermos pelas nossas esposas. Ou seja, é um amor sacrificial, um amor incondicional, é um amor realmente que nós chamamos ágape, amor de Deus. Quando nós amamos dessa forma, nós vamos dar tempo, nós vamos dar atenção, nós vamos ter carinho, nós vamos dar amor
E quando um homem ama a sua esposa, sua mulher dessa forma, eu creio que é impossível que essa mulher não vá querer estar ao seu lado, não vá querer se submeter, não vai querer também fazer tudo o que for possível, que estiver nas suas mãos para agradar o seu marido. Então eu creio que a Bíblia Sagrada realmente é a palavra de Deus, ela não só contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus. E quando nós conseguimos cumpri-la, ou seja, quando nós escolhemos, decidimos cumprir, com certeza absoluta, o nosso lar, a nossa família se torna um pedacinho dos céus. Cremos muito na direção de Deus, cremos que o Senhor ele tem um sonho para a família, famílias estruturadas, famílias realmente com o amor de Deus, onde o Espírito Santo atua, onde tem a presença de Deus, é uma família saudável, é uma família realmente que está no centro da vontade de Deus. E essas famílias vão constituir realmente igrejas saudáveis, sociedades saudáveis. Eu quero agora, antes de nós orarmos, só para a gente poder finalizar e para poder lembrar também o que nós falamos lá no princípio, né? Sobre a questão da marcha para Jesus. Nós estamos aí próximo à marcha para Jesus, cremos que vai ser a maior marcha de toda a história de Santa Maria e região, e hoje nós temos como a primeira marcha estadual. Pastor, eu não sou evangélico, a marcha para Jesus não é para o povo evangélico. Pastor, eu sou católico, você é cristão, nós somos cristãos, nós cremos em Jesus. Talvez você tenha até outra religião, mas dentro da tua concepção você crê, você acredita em Jesus Cristo como Senhor. É para você. Essa marcha é para nós dizer que Santa Maria é do Senhor Jesus, é para atrair uma bênção toda especial para a nossa cidade, para as nossas autoridades. E nessa marcha nós vamos estar aí também trazendo um cantor de fama internacional, o cantor Cris Duran. É um cantor gospel, é um cantor também muito conhecido, porque antes de se converter, ele fazia parte dos Menudos. É um cantor que realmente tem uma repercussão em toda a mídia. Além disso também vai vir um grande preletor, um pregador da palavra de Deus também, muito conhecido, que é o pastor Jabes de Alencar. Então você é o nosso convidado. Nesse momento eu quero orar por você, para que essa palavra possa entrar no teu coração. Se possível, feche os teus olhos. Senhor amado, nós colocamos agora, ó Pai, essas pessoas que estão ouvindo e vendo essa programação. Querido Espírito Santo de Deus, opera no coração, opera na vontade, opera nas emoções, opera na mente, no consciente e no inconsciente dessas pessoas, para que elas possam, através dessa palavra, ter a sua vida mudada e que a sua família, a partir de então, seja um pedacinho do céu aqui nessa terra. Que eles possam, ó Pai amado, colocar em prática todos os princípios que foi colocado. Que eles possam deixar que o Senhor seja o Senhor desta casa e dessa família. Nós te agradecemos, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.